Olá pessoal, obviamente todos nós queremos deixar uma marca na história, seja ela uma grande descoberta, uma obra de arte ou apenas um artigo na Wikipedia. As pessoas escolhem caminhos diferentes para isso, dos mais fáceis aos mais extremos. Um dos métodos que costuma ser escolhido é estabelecer os mais variados recordes. É claro que é provável que um dia alguém o quebre, mas em alguns casos essa chance é quase nula. No vídeo de hoje falaremos sobre os recordes mais loucos que são quase impossíveis de bater. Vamos lá. Philippe Petit. Você provavelmente já viu fotos desse cara na internet, sem nem saber quem ele é. Este é o grande equilibrista francês Philippe Petit. Ele se tornou mundialmente famoso em agosto de 1974 ao caminhar entre as torres gêmeas do World Trade Center. Philippe, que agora tem quase 70 anos, adorava fazer todo tipo de truques e acrobacias desde a infância. Ele mandava muito melhor nisso do que nos estudos. Desde muito pequeno, ele já sabia o objetivo de sua vida, tornar-se o melhor equilibrista da história da humanidade. Aos 16 anos, ele começou a treinar essa arte e aos 17 viu em uma revista francesa um artigo sobre a construção de duas grandes torres em Nova York. Ele planejou sua caminhada entre elas naquela época, 8 anos antes do truque acontecer. Ou seja, desde o começo, os seus planos eram extremamente ambiciosos. Longas horas de treinamento e muito esforço permitiram que, com o tempo, o Philippe pudesse controlar perfeitamente seu corpo. Mas se você acha que ele apenas andava na corda bamba de um lado para o outro, você está muito enganado. Não demorou muito e o francês aprendeu não só a pular enquanto se equilibrava, mas também a fazer truques originais e completamente insanos. Durante muito tempo, o cara viveu de seus ganhos com as performances de circo na rua, mas aos 22 anos, ele finalmente decidiu fazer sua primeira apresentação no ar. Ela aconteceu em Paris. O destemido Philippe caminhou por uma corda esticada entre as torres da lendária Catedral de Notre Dame. Bem, ele não só caminhou, no percurso ele deitou sobre ela para relaxar e fez alguns truques malucos. Com o passar do tempo, Philippe finalmente chegou à cidade dos seus sonhos, Nova York. Desde o início de 1974, ele planejava a principal performance de sua vida. Para estudar o design das torres gêmeas, o francês gastou não só o seu tempo livre, mas também todas as suas economias. Uma vez, ele até alugou um helicóptero para ver as torres do ar e calcular todas as dificuldades da caminhada entre elas. E havia muitas delas, desde um vento forte até uma abundância de policiais e seguranças nas instalações. E finalmente chegou o dia D. Na tarde do dia 6 de agosto de 1974, Philippe e seus amigos chegaram ao local. Vestiram-se como carregadores, entraram no prédio usando crachás falsos e transportaram todo o equipamento necessário para o 104º andar da Torre Sul. Eles ficaram lá até de noite para poder estender a corda entre os prédios encobertos pela escuridão. Na manhã seguinte, Philippe realizou seu sonho, sob a supervisão atenta de policiais que haviam subido ao telhado do prédio e dos espectadores que se reuniram abaixo. No total, ele ficou no ar por 45 minutos, andou de um lado para o outro por quase 500 metros e demonstrou suas acrobacias mais insanas. Ele pulou em uma perna só, ajoelhou-se e deitou-se na corda. Naquele dia, todo mundo conheceu Philippe. Até mesmo o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, falou sobre sua empreitada. Melvin Roberts. 9 em cada 10 pessoas atingidas por raios sobrevivem. No geral, essas pessoas conseguem escapar só com algumas queimaduras e um susto, e a probabilidade de ser atingido por um relâmpago a propósito não é tão pequena. De acordo com os cálculos do meteorologista americano Ron Hall, uma pessoa que viveu até os 80 anos de idade tem uma chance em 13.000 de ser atingida por um relâmpago ao longo da vida. Mas esse homem simplesmente quebrou todos os recordes. Além de ser atingido por um raio 12 vezes, ele permaneceu são e salvo depois de tudo isso. E não pense que isso não passa de uma história inventada, não. Melvin tem todas as imagens das consequências dos seus encontros com esse fenômeno natural. Isso aconteceu pela primeira vez quando Melvin saía de dentro do seu trator. Assim que os pés tocaram o chão, um raio o atingiu imediatamente. E isso aconteceu de novo e de novo, 12 vezes. O homem diz que a sensação ao ser atingido é de que o corpo inteiro está queimando. Mas, apesar de Melvin ter conseguido sobreviver sem ferimentos físicos graves, os acidentes o afetaram bastante mesmo assim. Ele conta que os raios afetaram muito sua memória. Hoje em dia, ele não é capaz de recordar muitos momentos de sua vida. Dr. Nakamatsu.
Dizem que tudo que é novo é, na verdade, algo velho que foi esquecido. Talvez isso não seja totalmente verdade, mas inventar algo novo no mundo moderno é uma tarefa bastante difícil. Mas este cientista japonês, o Sr. Nakamatsu, não pensa assim. Durante sua vida, ele registrou mais de 3.500 patentes. Isso é 3 vezes mais do que o que foi registrado pelo lendário inventor estadunidense Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente e de muitas outras coisas que mudaram para sempre o mundo. Entre as invenções desse brilhante japonês estão botas com molas que permitem que seus proprietários pulem pelas ruas como um canguru e um campo de golfe que aplaude quando você coloca a bola no buraco. Mas não pense que é só isso. O professor Nakamatsu tem patentes muito mais sérias, por exemplo, a dos disquetes, muito populares nos anos 90. Como o Dr. Nakamatsu consegue? Ele tem um monte de segredos diferentes, desde salas especiais para brainstorming até ouvir as sinfonias de Beethoven. Ele também gosta de inventar coisas novas debaixo d'água. Segundo ele, quando o cérebro de uma pessoa começa a ficar sem oxigênio, o processo de pensamento é muito mais rápido. E para anotar suas ideias, o inventor usa outra patente sua, um bloco de notas à prova d'água. Hoje em dia, aos 91 anos, o inventor está mais ativo do que nunca. Isso apesar de que em algum momento ele tenha sido diagnosticado com uma forma rara de câncer. Como você deve ter adivinhado, para combater a doença, o professor criou outra patente, uma dieta especial. Até agora, é claro, não foi reconhecido como uma cura oficial para as doenças oncológicas. Mas o exemplo do próprio cientista mostra excelentes resultados. Os médicos garantiram que ele não viveria nem 1 ano, mas ele já viveu 6 anos desde então. Chen Zitong. Você provavelmente ficava muito feliz quando era criança se conseguia pegar alguma coisa na máquina de bichinhos de pelúcia, não é mesmo? Esse cara não está acostumado a se contentar com pouco. Em apenas 1 ano, ele pegou mais de 15 mil brinquedos nessas máquinas. Chen Zitong trata seu hobby da maneira mais responsável possível. Antes de iniciar o jogo, ele avalia a localização dos brinquedos, a força da garra e o ângulo do agarre. E a experiência dele raramente decepciona. Os donos das máquinas de brinquedos ficam relutantes em deixá-lo brincar em seus dispositivos e até oferecem pagar um café para ele nas proximidades em vez disso. É claro que chegou uma hora que os brinquedos simplesmente não cabiam mais no apartamento de Chen, portanto ele começou a doá-los a escolas e orfanatos. Sebastian Abreu. Em princípio, a troca de times é uma coisa normal no futebol. Os jogadores talentosos costumam passear entre clubes diferentes que competem entre si com o salário que podem pagar. Mas o ex-jogador da seleção uruguaia Sebastian Abreu, apelidado de El Loco, quebrou todos os recordes nesse sentido. Hoje, o jogador de 42 anos está jogando no seu 34º time, um clube uruguaio chamado Boston River. E, pelo que parece, o Abreu tem muito orgulho de seu histórico. Ele até colocou os emblemas de metal de todos os clubes onde jogou em sua cuia. Este é o recipiente que ele usa para tomar o mate, uma bebida muito popular em sua terra natal. Tom Lucky. Este senhor da Grã-Bretanha quebrou seus próprios recordes durante muitos anos e a sua idade não o atrapalhou. Tom começou a voar nas asas das aeronaves já idoso, quando tinha 80 anos de idade. Ele decidiu fazer isso depois que sua esposa morreu de câncer. Seu objetivo com este hobby era angariar fundos para fundações beneficentes. Desde então, ele melhorou suas próprias realizações muitas vezes, voando em aeronaves leves por distâncias cada vez maiores. Ele entrou para o livro Guinness Book dos Recordes pela primeira vez em 2005, tornando-se a pessoa mais velha a andar na asa de um avião. Além disso, Tom conseguiu realizar seu sonho do fundo de caridade. Quando ele faleceu em 2017, ele tinha conseguido arrecadar mais de 1,5 milhão de libras para fundações de luta com o câncer. Charlie Osborne. Você não invejará o recorde desse cara. Ele o estabeleceu sem querer. Certo dia, no distante ano de 1922, Charles começou a soluçar. E a crise de soluço se estendeu, mas não por alguns minutos, como às vezes acontece, mas por 68 anos. Foi graças a isso que o pobre coitado entrou para o livro Guinness dos Recordes. Segundo estimativas aproximadas, ao longo dos anos ele soluçou mais de 700 milhões de vezes. Tudo começou depois que Charles caiu em seu celeiro.
ano. Segundo os cientistas, a queda afetou certas áreas do cérebro do agricultor e o fez desenvolver o ataque de soluço que durou várias dezenas de anos. Ashrita Furman. Não são poucas as pessoas que conseguiram entrar para o livro Guinness Book dos Recordes, mas o cara que entrou no livro de recordes pelo número máximo de recordes é apenas um. O nome dele é Ashrita e ele competiu consigo mesmo nos últimos 40 anos. Durante todo esse tempo, ele conseguiu estabelecer mais de 700 recordes, sendo mais de 200 deles válidos nos dias atuais. Obviamente que para ter sucesso, o Ashrita precisa criar coisas novas constantemente. Entre seus recordes mais incríveis estão o maior número de facas apanhadas em 1 minuto, a tradução e a leitura do mesmo poema em um número máximo de idiomas e o número máximo de balões inflados com o nariz. Les Stewart. E finalmente, o último e talvez o mais estranho recorde de hoje. Estamos falando do australiano Les Stewart, que datilografou por extenso os números de 1 a 1 milhão. Ele levou 16 anos para fazer isso. Além disso, para estabelecer esse recorde, foram necessárias 7 máquinas de escrever, 1000 fitas de tinta e quase 20.000 páginas. Para completar, Les digitou todo o texto com um único dedo. Isso porque, muitos anos antes, ele esteve no meio de um incêndio, sofreu muitos ferimentos e queimaduras e ficou inválido. A propósito, em grande parte, foi por causa disso que ele decidiu assumir esse trabalho tão estranho. Isso porque, antes disso, Les ficava em casa constantemente sem fazer nada. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.